Queridos, abra a sua Bíblia para a nossa reflexão. Nós pensamos num tema que traz o DNA da decisão, a importância do livro de Gênesis, né, para os nossos relacionamentos, para as nossas decisões da vida. E se você trouxe a sua Bíblia física, se você trouxe no celular, no seu coração, toda a nossa reflexão, nós vamos partir das Escrituras, que é o norte para a nossa caminhada. Então, eu quero pensar, amados, coisas simples da vida, tá? Evangelho no chão da existência. Eu não queria, talvez podemos discutir depois, mas eu não queria partir das discussões acadêmicas a respeito de autoria, de data, eu gostaria de focar na mensagem. Porque, independente da linha teológica, independente das discussões que se faça academicamente, o cerne da mensagem, esse vai ser o mesmo. Outra coisa, amados, talvez nem todos tenham a oportunidade de frequentar um espaço acadêmico. Então, não tem as leituras para fazer as discussões. E ninguém aqui não é importante para ficar de fora. Todos que estão aqui são importantíssimos para o que o Evangelho traz para a nossa vivência, para as nossas decisões no dia a dia. Então, não se preocupe que nós não usaremos aqui leituras que você não tenha. Não vamos discutir coisas que esteja fora do seu alcance. A intenção não é essa. A intenção é que a gente possa crescer junto. E como disse Moisés, nós vamos no passo do gado e da criança. Ninguém vai ficar para trás. Ninguém. Tá? Porque humildade não é eu olhar para essa bonita e dizer assim, eu vou me inclinar, ficar do seu tamanho, primeiro que eu já não estou acima dela, né? Mas humildade é fazer como Agostinho fez. Quando Agostinho, aquele cara que era festeiro, gostava de uma manguaça, né? E a mãe dele orou muitos anos por ele, e quando ele se converteu, um dos maiores filósofos de todos os tempos, ele se converteu ao Evangelho, colocaram ele para ser pastor numa igreja lá onde o vento faz a curva, né? Hipona, na África. Ele ficou conhecido como Agostinho de Hipona. Quem era a congregação dele? Lavradores, gente simples, gente sem escolaridade. Aí, um dos maiores expoentes filosóficos de todos os tempos era pastor da igreja. E aí, o que Agostinho fez? Encontraram alguns sermões dele, algumas cartas, alguns escritos das pessoas. Ele pastoreou aquela igreja há 30 anos, em que eles diziam que eles trabalhavam na enxada o dia inteiro, chorando, não vendo a hora de poder estar no culto para ouvir o pastor Agostinho. Então, humildade não é eu me inclinar até o outro, até porque o outro não está abaixo de mim. Humildade é trazer o outro, por gentileza, é levantar o outro e trazer o outro até a altura onde eu estou. Isso é humildade, fazer o outro crescer. Obrigado, lindeza. Então, amados, eu gostaria de pensar com vocês a mensagem, e vamos lá para o Novo Testamento. Nós vamos falar sobre Gênesis, mas abra lá em Gálatas capítulo 3, versículo 8. Gálatas 3 e 8. Nossa, 2 livraços, hein? 2 livraços aqui. Quem ganhar, por favor, depois empresta para todo mundo, inclusive para mim, tá? Nos diz assim o texto bíblico: prevendo a Escritura que Deus justificaria os gentios pela fé, pregou o Evangelho a Abraão, dizendo: em ti todas as nações serão abençoadas. Alguém tem alguma outra versão que possa ler para nós?
Essa aqui é King James, mas se você tiver a NVI atualizada, corrigida, por favor, lê, querido. Uhum. Muito obrigado, Jonathan. Mais alguém? Alguém tem? Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. Muito obrigado. Alguém aqui tem aquela versão, e vindo Deus, pregou o Evangelho primeiramente a Abraão? Alguém tem essa versão? Aham. Ah, legal. Pode ler? Quero. Lê para nós, por favor. E a Escritura, prevendo que Deus iria justificar os não-judeus pela fé, anunciou com antecedência as boas novas a Abraão. Por teu intermédio, todas as nações serão abençoadas. Muito obrigado. Se tem boa nova, se tem boa notícia, porque tinha uma má notícia. Você está gravando? Eu estou dando escândalo aqui, fazendo brincadeira com as pessoas. Depois dá para cortar e... Eu esqueço disso. Meu Deus, agora até me desconcentrei. Se tem uma boa notícia, é porque tinha uma má notícia. E qual era a má notícia? Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E aí é onde nós encontramos tudo isso? A partir do livro de Gênesis. Mas Deus nos justificou, Ele tirou a cédula que era contrária a nós. E Ele cravou-a na cruz. Justificados, pois, com Deus temos paz em Cristo. E aonde a gente começa a entender tudo isso? No primeiro livro da Bíblia, o livro de Gênesis. Então, é para lá que nós iremos. Mas tudo começa bem com oração. Então, eu gostaria que você, sentadinho como você está, porque a intenção aqui não é uma reverência do corpo, a intenção aqui é uma reverência da vida, da alma, uma vida reverente ao Evangelho. Então, incline a sua cabeça e nós vamos fazer uma oração. Pai, em nome de Jesus, eu quero te louvar por esta manhã. Quero te louvar por todas as coisas. Tua palavra diz que tudo contribui para aqueles que te amam. Até as coisas que não entendemos, as coisas difíceis, aquilo que consideramos acidente na nossa vida, tudo, Senhor. Nós confiamos em Ti, colocamos nossas vidas diante do Teu altar. Então, muito obrigado pelos Teus filhos que aqui estão, porque o Senhor nos deu o privilégio de estarmos reunidos em torno da Tua palavra. Tua palavra que traz refrigério, que traz paz, que sopra esperança sobre o nosso coração. Então, remove as limitações da nossa mente, que nós possamos, Senhor, ouvir a Tua voz, calar os barulhos da nossa alma, para Te ouvir através da Tua palavra. E que o Teu Espírito sopre um avivamento, sopre esperança sobre cada coração. O Senhor conhece a vida de cada um, o Senhor conhece os temores, as dores, as dificuldades, as alegrias, Senhor, dos Teus filhos. Então, que a Tua palavra seja verdadeiramente luz para o nosso caminho, que toda reflexão, Senhor, possa ser guiada pelo agir do Teu Espírito, que essa manhã seja um divisor de águas na vida de alguém, que o Senhor possa alcançar, chamar Jesus para a Tua obra, trazer luz, discernimento, clareza, para que a gente possa saber onde coloca o nosso pé na vida e também saber aonde nós colocamos a nossa esperança, que é em Ti. Abre o nosso entendimento e que Teu Espírito possa falar conosco, dá-nos criatividade, promove novas
conexões neurais, novos entendimentos, novas compreensões. E a tua palavra diz que ela nunca volta vazia, mas ela sempre produz aquilo para o que ela foi enviada. Produz em nós que sejamos essa sementeira, sopra alegria sobre o alforje da alma de cada um dos teus filhos. É o que nós pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Então vamos lá, gente bonita. Nós lemos um texto de Gálatas, e é interessante que Gálatas é um dos primeiros escritos do Novo Testamento. O Novo Testamento não começou a ser escrito pelos evangelhos, ele começou a ser escrito por algumas cartas de Paulo, e Gálatas possivelmente foi escrito em 49 depois de Cristo, e segunda Tessalonicenses. Então nós temos aí, independente da discussão teológica, nós temos os primeiros escritos do Novo Testamento. E para Paulo, o Evangelho não era um livro que ele consultava pelo lado de fora. Ele teve um encontro genuíno com Jesus lá no caminho de Damasco. E como não há discrepância em quem Jesus era e no que ele ensinava, porque os Evangelhos são o registro da biografia de quem Jesus foi e quem Jesus ensinou. O Evangelho de João não trata de biografia, ele trata de doutrina. Ele é muito profundo, é o Evangelho da maturidade, escrito mais de 60 anos depois de tudo que ele viveu com Jesus. Mas é interessante que, quando Paulo teve um encontro com o Senhor Jesus, ele aprendeu do Senhor Jesus exatamente aquilo que depois vai ser escrito lá pelos evangelistas Mateus, Marcos, Lucas, que vai andar com Paulo bem mais tarde, e depois o João, que vai escrever já bem mais tarde. Então, nós temos uma pessoa para quem a palavra habitava dentro dele. E esse é um desafio nosso, fazer com que a Bíblia deixe de ser um livro que a gente carrega pelo lado de fora, para se tornar a palavra que a gente carrega dentro da gente e que é luz para iluminar o nosso caminho. E Paulo, já num dos primeiros escritos do Novo Testamento, mostra o quanto há de evangelho no Antigo. E ele vai dizer que Deus, já prevendo, no sentido de já ter estabelecido, de que os gentios, conforme diz Paulo aqui, prevendo a Escritura, que Deus justificaria os gentios pela fé, ele pregou, olha só, o próprio Deus, que Deus missionário, que Deus que prega o Evangelho, pregou o Evangelho para quem? Abraão. Então, Abraão era um homem do Evangelho. Só que ele vivia as primitividades da fé. Então, nós temos uma revelação de Deus progressiva nas Escrituras. E quando a gente vai para o livro de Gênesis, nós encontramos muita coisa do Evangelho. Meu Deus, o Antigo Testamento é soterrado do Evangelho. Não é uma leitura que traz um Deus diferente do Pai do Senhor Jesus. Os problemas são mais nas interpretações, do que propriamente na Bíblia. Mas a Bíblia ela não é inerrante. Não, a Bíblia ela tem a estrutura da mensagem dela, é perfeita. Agora, como ela é feita em cooperação humana, então nós temos algumas discrepâncias, nós temos algumas dificuldades em alguns textos para nós podermos coadunar, mas nada que afete a mensagem central dela. E ela é o que ela diz ser. Aquela palavra viva e eficaz que divide a alma e o espírito e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Nós não idolatramos o livro, mas nós acolhemos a palavra de Deus. E quando nós vamos para o livro de Gênesis, não é tão fácil de ler, mas é um livro muito rico. E um livro que nos ensina a cuidar da nossa família, nos ensina a viver para a vida, nos ensina principalmente a tomar decisões.
Então, o DNA das decisões começa lá no livro de Gênesis. Só que Deus é aquele ser, e você vai ver lá no livro de Gênesis, numa linguagem extraordinária. Numa linguagem que não cabe só para aquele tempo. Em uma linguagem que ela é tão ampla, que ela consegue comunicar a mensagem para qualquer ser humano, em qualquer cultura, em qualquer época. Ela serve como um arquétipo de como o ser humano se comporta. E olha que o ser humano é complexo. Há um teólogo latino-americano, um teólogo católico, de uma leitura muito crítica da vida, é teólogo latino-americano, né? Mas ele usa uma expressão que eu acho muito profunda, Juan Luís II. Ele fala sobre a espessura da realidade. E realmente, quando a gente olha para a vida, há uma espessura, você não consegue ver tudo que está ali. É um ser humano complexo vivendo numa sociedade cada vez mais complexa. A palavra de Deus consegue atravessar essas dimensões, essas camadas, e fazer com que aquilo que está escrito no livro de Gênesis, a gente se enxerga. Nós conseguimos nos enxergar e ver que é exatamente assim que a vida acontece. Por exemplo, o relato de Gênesis, quando fala da criação, diz que Deus plantou um jardim, olha, uma linguagem linda, linda demais, carregada de elementos poéticos, de elementos muito profundos. Diz que Deus plantou um jardim, colocou ali o ser humano que criou. Plantou tudo quanto é tipo de árvore, porque a impressão que dá é que só tinha árvore do bem e do mal, né, e a árvore da vida, mas não. O texto diz que Deus plantou milhões de árvores e disse para o ser humano, olha, um Deus que se revela, um Deus que fala, um Deus que se comunica, um Deus que não cria e vira as costas e vai fazer algo mais interessante, um Deus que é presente, um Deus que ama, um Deus que é bom, um Deus que sustenta. Você pode comer de todas as árvores. Você pode, tudo aqui é para vocês. Só dessa daqui, vocês não podem comer. Porque o dia que você comer, você vai morrer. E o livro de Gênesis mostra que os seres humanos escolheram caminhos que Deus diz que mata. Eles escolheram, vai aparecer a serpente, vai aparecer o relato de, não, é que Deus está com inveja de vocês, é que Deus sabe que vocês vão ser igual a eles. E eles ficaram olhando, era tudo muito bonito, o apelo estético é muito grande, trazia promessa de conhecimento, e quem não se encanta com isso? Vocês vão ser como Deus, a gente quer ser como Deus o tempo todo. Quem aqui nunca quis julgar alguém? Quem aqui nunca julgou? Quem nunca? Quem aqui não olhou e disse, mas já emitiu já a justiça? É porque a gente quer ser Deus do nosso irmão. Né? Então, cada vez que E Jesus disse, não tem nada que o ser humano possa comer, que vai trazer para ele alguma coisa espiritual. Porque o alimento é processado no estômago, o problema é que sai das decisões do coração. Mas e daí se para Adão tinha uma árvore do lado de fora? A árvore estava do lado de dentro, mas para ele tinha uma árvore do lado de fora. E eles escolheram, e eu duvido aqui quem nunca também, se você nunca, levante a mão que eu quero ir lá para a sua casa, quero morar com você, nunca escolheu caminhos de morte, caminhos que a palavra de Deus diz que mata. Alguns de nós podem ter feito escolhas, vocês ainda são bastante jovens, mas alguns de nós podem ter feito escolhas já terríveis, de caminhos de morte, e foram resgatados pela graça de lá. Mas toda vez que eu tomar uma decisão, seja Adão e Eva no jardim, seja eu em pleno século 21, que a palavra de Deus diz que mata, eu vou morrer. E a Bíblia fala muitos caminhos que Deus diz que levam-nos à morte em todos os sentidos. E a gente acaba perdendo a vontade de viver, de amar, de sonhar.
A gente morre em todos os sentidos mesmo. E o relato do Gênesis vai mostrar que esse Deus não vira as costas. Deus vai visitá-los no jardim, e uma das passagens para mim mais lindas, que comunica uma linguagem poética, que isso é música dentro da minha alma, e diz: ouvindo Adão os passos do Senhor Deus no jardim. Você já leu um negócio mais bonito que esse? Um Deus que nos visita nos jardins da nossa existência. E Deus falou lá e continua falando: Adão, aonde você está? E o Adão estava onde? Escondido. Eu estou aqui, Senhor. Aqui onde? Como se Deus não soubesse. Mas é para que Adão se olhasse, se enxergasse. Eu estou aqui. Eu me escondi. Se escondeu por quê? Porque eu tive medo. O pecado é assim, já faz de Deus o antagonista. Mas teve medo por quê? Você comeu do fruto que eu disse? Eu disse para você, não tinha atravessador. Eu disse. Olha a responsa. Eu disse para você não comer? E aí, como a culpa não consegue lidar consigo mesmo em verdade, Adão diz o quê? Foi essa mulher. Né? Por um acaso você tem um bonitão em casa? Quem sabe até está por aqui? Que sempre joga em você a culpa daquilo que ele deveria assumir? Ou você tem uma bonitona, talvez até esteja aqui, que joga em você a culpa daquilo que deveria assumir? É porque a culpa não consegue lidar consigo mesmo em verdade, nem no jardim, nem aqui, nem daqui 200 mil anos, se Jesus não voltar. E aí a Eva faz o quê? Transfere a culpa também, porque transferência é coisa muito séria, quer ver em família. Pergunta para Maria, que perdeu Jesus no templo e transferiu a culpa para um menino de 12 anos, um adolescente. Que transferência é coisa séria. Normalmente a gente perde Jesus no meio da religião mesmo. Né? Sai religioso, mas sai sem Jesus, sai sem o evangelho. E aí ela faz o quê? Ela transfere para a serpente. E alguém disse que a serpente só não apontou o dedo, não transferiu para outra pessoa, porque ela não tinha dedo para apontar. Porque essa cadeia, é assim que acontece na vida. Transferências. Você nunca transferiu a tua responsabilidade da tua culpa, porque não conseguiu assumir com medo para alguém? Levante a mão que eu vou lá para a tua casa depois. Pego meus filhos e vou para lá. Porque é assim que acontece desde sempre. E quando a Bíblia diz que Deus evangelizou o evangelium, grego para mim é meio grego, né? Para mim eu me viro bem no hebraico, mas não tem nada que um léxico não dê, um bom dicionário não dê para a gente resolver, né? Foi Deus quem pregou o evangelho para Abraão. As boas, olha como Deus não precisa de nós para nada. Ele sabe se revelar, ele sabe falar, mas ele nos dá a oportunidade, o privilégio de ser comunicadores desse evangelho, de trabalhar com ele. E a Bíblia vai dizer que essas coisas, até os anjos atentaram, no próprio texto de Paulo. Os anjos queriam, mas Deus deixou-nos com esse privilégio de fazer. Isso é um privilégio. E aí Deus fala das boas novas para Abraão. Abraão creu, a Bíblia não para explicar como é que foi, se ele escutou a voz, se ele viu. A Bíblia não foi escrita, amados, para satisfazer as curiosidades do homem moderno. A Bíblia nem para brigar com a ciência. A Bíblia é um livro do relato da história da redenção. Ela se preocupa somente com aquilo que diz respeito à redenção, o que é importante na construção da história da redenção e também da revelação de Deus, porque costurada a esse relato, né, você vê um Deus que manifesta na história humana, mas a Bíblia é o relato da redenção. Por isso ela não está lá para explicar no sentido jornalístico, para tirar as nossas dúvidas. Tem gente que fica somando genealogia, perdendo tempo com isso. Desfoca, gasta energia naquilo que não é necessário
Porque não vai fechar mesmo, não é isso o propósito da Bíblia, para discutir com a ciência sobre os dinossauros, mas a Bíblia não tem essa proposta. Ela nos ensina, ela fala sobre a história da redenção e ela tem tudo que nós precisamos para crescer em conhecimento, em sabedoria, em ter coerência para a vida, porque às vezes, amados, a gente se preocupa muito com a vida antes do nascimento. E nós precisamos nos preocupar. Precisamos defender a vida antes do nascimento. E a gente se preocupa com a vida depois da morte. E é muito importante, nós precisamos pensar na eternidade e refletir. Mas esse espaço de tempo aqui é importantíssimo da tua existência, senão você não estaria aqui. Então, a Bíblia é para a gente ter coerência para a vida, para saber onde a gente põe o nosso pé. Ela tem conselhos extraordinários sobre como você se comporta, como você enxerga a vida, como disse Jesus, aquelas noivas que não tiveram a capacidade de dar uma chacoalhadinha para ver quanto tinha de azeite, né? E ficaram no escuro, para ter luz até que o noivo venha, para a gente saber onde pisa. E o que traz luz para a vida? O que traz luz para nós? Para a gente enxergar onde a gente põe o nosso pé. Então, a Bíblia trata disso sim, e o livro de Gênesis é um livro maravilhoso como o DNA das nossas decisões. Deixa eu só fazer um parêntese aqui, eu acabei não pegando o meu celular, eu não sei que horas são, nem quanto tempo eu tenho. Quanto tempo eu tenho, pastor? 4 minutos? Professora, aqui geralmente faz até meio-dia, a gente abre um pouquinho antes só para o pessoal se quiser perguntar alguma coisa, mas aí fica a seu critério dele. Tá bom, querido. E se eu quiser ficar até 5 horas da tarde, deixar sem comer? Já sei a resposta, vocês me jogam pela janela, está tudo tranquilo. Tá, mas você vai me avisando quando for 11h30, você dá um sinalzinho assim para mim, por gentileza? Então, nós temos essa praticidade da vida aliada a questões da dimensão da existência, da espiritualidade, muito grande no livro de Gênesis. E aí Deus vai lá e fala com Abraão. E o Abraão entendeu, e o Abraão abriu mão de tudo, e a esposa dele também, para seguir o chamado do seu marido. E eles foram peregrinar numa terra que eles não conheciam. E eles chegam lá, e Abraão parece ser um cara muito gente boa, né? Só que a terra vai passar por 2 fomes terríveis, ele vai ter que descer ao Egito. E descendo lá do Egito, você encontra ali, capítulo 16 de Gênesis, você encontra uma história de decisão para a vida muito interessante e muito comum nos nossos dias. O Abraão precisa descer ao Egito e em uma dessas subidas, vem com eles, provavelmente, numa dessas 2 questões, vem com eles uma escrava, a Agar, a egípcia. Há relatos de escritos judaicos que falam que ela era filha de um grande faraó, mas na Reforma nós temos que a Bíblia é só a Escritura, só a Bíblia. Então, a nossa hermenêutica, ela é baseada só nas Escrituras. A hermenêutica judaica, não. A hermenêutica judaica, ela tem a tradição oral como dada para Moisés no Monte Sinai também. Então, eles têm a Guemará, eles têm o Talmud, eles têm a Misná, porque a interpretação deles, a hermenêutica deles, acolhem outros escritos além do Antigo Testamento. Na Reforma, ficou estabelecido que só as escrituras, tanto as judaicas como as cristãs, era o nosso norte de fé. Então, nós temos a tradição, o testemunho dos pais da igreja, o testemunho apostólico, nós temos esses livros que são o suficiente, e olha que a gente ainda precisa avançar muito para conhecer a fundo essa mensagem que o poço é fundo e a corda é curta, né? Que trata das questões da vida. E quando, independente de quem ela era, o texto bíblico mostra a Sara com 65 anos,
uma mulher bonita, mais bonita mesmo, a ponto de um faraó e um rei estender favores para Abraão por causa da beleza dela, né? Para toda a família. E a Bíblia diz que o Abraão chegava em alguns lugares e dizia que ela era irmã dele, né? Porque ela era meia-irmã dele, com medo que matassem ele. Ah, mas devia ser bonita mesmo, né? Só que é muito difícil uma mulher tão bonita assim, a quem reis estende favores por causa da sua beleza, que não se comporte de maneira mimada de vez em quando. Que não tenha os seus chiliques de vez em quando. E embora o Novo Testamento apresente a Sara como um exemplo de fé para homens e mulheres, você vai ver ela assim no livro de Gênesis. Porque se Deus pregou o evangelho para Abraão, e como o evangelho nos alcançou, nós sabemos que a gente não está pronto, nós estamos em construção. Os tijolinhos estão sendo levantados, ninguém aqui está acabado. Todos nós estamos em construção. E seja para Abraão e Sara, seja para nós, Deus não tem problema nenhum de deixar a gente bater com a testa na parede para que a gente amadureça, para que a gente cresça. Porque o livro de Gênesis mostra que Deus criou todas as coisas e com a oportunidade de a gente dizer não, com a oportunidade de fazer escolhas. E às vezes a gente escolhe caminhos que mata, que a Sara também vai escolher, que o Abraão também vão escolher, que a graça vai ter que estar o tempo todo resgatando ele, como eu e você. Também já escolhemos caminhos que Deus mata, também já demos com a testa na parede, por decisões erradas, mas você está aqui. Você está aqui, você amadureceu, você cresceu. Não dá para mudar o passado. Só que a gente não precisa ficar remoendo as culpas do passado, porque a graça que desce, inclusive nessa manhã aqui, é maravilhosa para trazer o perdão. Hoje nós somos livres para lidar com as nossas noias, com as nossas questões humanas, mas o peso da culpa do pecado, não. Já ficou na cruz, Cristo já carregou. Agora a gente carrega essas coisas que são da dimensão humana, por isso a gente faz terapia, por isso a gente às vezes, né, tem alguma... Mas nós somos livres para isso, mas o peso da culpa do pecado, não. Essa o Senhor já carregou por nós. E nós vamos crescendo, vamos amadurecendo. E aí vocês conhecem o relato bíblico, né? O Abraão e a Sara. O Abraão tinha uma promessa da parte de Deus de ser uma grande nação, só que tinha um entrave de ele já ser uma pessoa velha, dela ser estéril, não poder gerar. E desde que Deus incluiu as mulheres na história da redenção, porque Deus diz para Eva que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. Foi Deus que resolveu incluir as mulheres no plano da redenção. Todas as mulheres de fé do Antigo Testamento, elas querem gerar filho. É um fio condutor da redenção que passa pelas mulheres. E elas desejam, elas têm um desejo muito grande, mais do que o aspecto sociológico. Elas têm o desejo porque elas sabem exatamente qual é a promessa. Foi passado para cada um a tocha da fé acesa na mão de cada um. E a Sara não era diferente, uma mulher de fé. Era uma mulher do Evangelho, era um casal do Evangelho. Mas teve um dia que ela olhou para o seu esposo, né? Ela era estéril, já estava com 60 e poucos anos, né? Nessa ocasião ela já deveria ter até mais. E ela discerne na cabeça dela, no olhar feminino dela. Né? A gente faz de tudo para agradar os esposos, para ver eles bem, assim como vocês também fazem tudo pela esposa. E ela olhou para ele, ela discerniu nela, ela pensou com ela que aquele seria o momento de Abraão abraçar o filho da promessa. Poxa, como seria bom! Talvez ela pensou de alguma tristeza, alguma coisa no olhar feminino dela, ela discerniu. Quem sabe antecipado de forma errada, mas na sensibilidade feminina dela, ela queria
ela achou que se ele estivesse abraçando o filho da promessa, aquele era o momento ideal. Mas tinha todo esse entrave, ela era estéril. E aí ela faz o que era comum, né? Texto antigo, a sociedade se organizava socialmente de outra forma. Ela chama a escrava, ela chama o Abraão, né? E ela diz para ele, olha, tenha filhos pela escrava. Isso não era escandaloso como é para nós. 5.000 anos atrás, no Oriente Antigo, era assim que a sociedade se organizava. Tenha filhos através dela, o filho vai ser meu filho. E o Abraão concordou, afinal que Abraão não concordaria com uma ideia dessa da sua esposa, né? Só que às vezes é assim, a gente toma a decisão e a gente não avalia onde a gente está botando o nosso pé. Quando a gente toma a decisão emocionalizado, como ela tomou, né? E o Abraão também, eram gente do evangelho, mas era gente em construção, como eu e você. E ele disse, tá bom. E aí montaram uma tenda ao lado, uma outra família se formou e a Sara logo não gostou nada do que ela viu, mas não gostou nem um pouquinho. Ela viu uma cumplicidade, ela não gostou. E aí a Bíblia diz que Agar, bem mais jovem, a Sara podia ser linda, mas Agar, bem mais jovem, concebeu, ficou grávida. E aí bateu uma mesquinharia lá na porta do coração da Agar, que às vezes bate lá na minha casa, quem sabe na sua também, de se achar superior, de achar que a Sara pode ser bonita, mas quem ficou grávida fui eu. Nesse momento, quem importa nesse pedaço aqui sou eu. E ela vem toda, né? Afinal, ela pôde engravidar. E a Bíblia diz que ela vem botando banca em cima da Sara. E aí bate uma mesquinharia lá no coração da Sara, que também bate lá em casa. Quem sabe na sua também, se não bate lá, levante a mão que eu também quero ir morar na tua casa. De olhar para ela assim, e eu creio que a Sara pensou, isso é lá do Egito, né? Você está cansada de ver barquinhos subir e descer do rio Nilo, mas eu vou te mostrar com quantos paus se faz uma canoa. Eu vou. A Bíblia diz que a Sara chama o Abraão e disse, escuta aqui. Que negócio é esse? Eu botei a minha serva no teu regaço. Agora que ela viu que ela concebeu, ela vem aqui botar banca em cima de mim. O que está acontecendo aqui? O Abraão veio sem saber o que fazer. Ela é tua serva, faça conforme te parecer bem ao coração. E o que pareceu bem para Sara? Pisar em cima da Agar, esmagar a Agar, tornar a vida da Agar um inferno. Mas não era do evangelho, mas gente do evangelho é assim, às vezes dá 10 passos para frente e o outro para trás. E aí ela torna a vida da Agar insuportável. Chegou um dia que a Agar diz, eu não aguento mais. Eu não aguento mais isso daqui, eu não preciso disso. Eu não quero isso, eu vou morrer se eu ficar aqui. E ela sai para ir embora. Mas embora como? A Bíblia não fala da onde eles moravam. Mas, normalmente, os patriarcas se estabeleceram em Berseba. De Berseba até o Egito são 240 quilômetros para uma mulher grávida andar a pé naquele sol causticante da Judeia. Né? Eu não sou chique, tem pessoas chiques como o pastor Ildelmar, e quem sabe alguns de vocês aqui, eu nunca fui para Israel, eu sou só chiquinha, né? Mas eles, como são chiques, sabem o que é o deserto da Judeia? Sabe o que é uma mulher grávida andar a pé? O desespero foi tanto, a vontade de morrer foi tanto, que oxalá nenhum de vocês tenha sentido, mas a vida dói, às vezes dói viver. E ela sai desesperada, angustiada, chorando, naquele desespero, naquele sol do deserto, e ela sai. Quem é que se importa com uma escrava? Deus se importa. Agar, ela é usada aqui aos Gálatas por
Paulo como um exemplo de escravidão. Ela é usada como uma figura de escravidão. Só que Deus tem um caminho para Agar enquanto mulher, não só enquanto aquilo que ela representa. Não é só o que você representa, é quem você é. E aí Deus sabe que ela é uma mulher que tem sonhos, que quer ser amada, que agora está grávida. E a Bíblia diz que o anjo do Senhor, na sua Bíblia com A maiúsculo, no texto hebraico está Malach Adonai. Não é um anjo qualquer. Ele é tido pelas discussões teólogas como uma manifestação do Senhor Jesus antes da encarnação. Ele vai até ela. E ele pergunta a Agar, da onde você vem? Mostra que ele conhece ela e põe ela no seu lugar. Agar, serva de Sarai. Da onde você vem? Para onde você vai? E ela vem chorando as pitangas, né? Ela diz, eu não aguento mais, eu vou embora daqui. E ela chora e ela fala. E o anjo do Senhor diz para ela, não faça isso. Faça meia volta e volte para o lugar. Volte para a casa da sua senhora. Parece doido, né? Mas a palavra de Deus sabe exatamente com o que está lidando. Volte para lá. Você está grávida, né? Nem tinha ultrassom. Você vai ter um filho, um menino, e você vai pôr o nome dele de Ismael. E Deus vai abençoar ele, Deus vai abençoar você. Volte para lá, porque era uma caminhada para a morte. E ela decidiu ouvir a voz. Ela diz, será que eu estou diante do Deus que me vê? É o Roy? Será que eu estou diante do Deus que me vê? Ela decide dar razão à palavra de Deus, vira as costas e volta para a casa da sua senhora. A Agar mudou? Duvido muito, duvido e dó. A Sara vai continuar com as suas dores, com a sua luta, querendo ser mãe, não conseguindo ser mãe. Ela vai viver essa tensão o tempo todo, daquilo que é uma promessa, daquilo que é uma possibilidade, mas que é impossível para ela. E aí ela volta para a tenda ao lado, ela vai ter o filho dela. A Sara vai continuar com as amarguras dela. E a vida vai tocando-se em frente. O Abraão vai amar o filho, vai amar também a Agar, porque quando ele está desesperado, Deus diz para ele, eu sei que você está desesperado, não é só por causa do filho, mas por causa da mãe da criança também. Ah, que situação que eles se colocaram. Às vezes a gente se coloca em cada situação, sem avaliar. E aí vai passar o tempo, a vida vai continuar sendo amarga, sendo difícil. Quando Jesus diz que no mundo nós teremos aflições, é um olhar muito sincero, muito humano, muito coerente para a vida. Mas ele diz, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E aí eles vão viver toda aquela tensão, até que um dia já o Ismael estava grande e aparecem 3 anjos vão visitar Abraão. Abraão nem sabia que era anjo. O Novo Testamento diz que Abraão, sem saber, hospedou a anjo. E ele vai correndo, até parece que ele era de Joinville, fez um café teológico lá para eles, mandou trazer o cevado, o cordeiro, e traz, e prepara, e os anjos estão comendo, e diz, a Sara está aí? Está aí na tenda. E ele agora inclui a Sara, ele diz que ela vai gerar um filho. Mas o Abraão já está com 98 anos e a Sara está com 88. Fala sério, o ano da loucura chegou. E a Sara lá dentro escuta e sorri, né? Aí o anjo manda chamar ela, diz, por que você riu? Não, eu não ri. Por causa disso, daqui 1 ano eu venho aqui, você vai estar segurando na sua mão uma criança nos seus braços, que vem do seu ventre. Por isso ela deu o nome para ele de Isaque. Abraão tinha 99 anos e a Sara tinha 89. Olha como a lógica de Deus extrapola a medida humana da nossa racionalidade. Tem coisas que não cabem na nossa razão, mas cabe na razão de Deus. Por isso João chama Jesus de Logos. Lá em Tales
Ele morou em Mileto, em Éfeso, está muito em voga, né? O Tales de Mileto, está muito em voga o Logos, a razão primária de todas as coisas, e ele vem dizendo, a razão, chama Jesus de Logo, a razão de todas as coisas é Cristo, a razão de Deus é Cristo. Mas olha como extrapola a razão humana. Não a anula, mas extrapola. A fé extrapola a racionalidade humana. Não tem como explicar determinadas coisas. Por isso, Immanuel Kant, na Crítica da Razão Pura, e outros depois vai dizer que tem coisas que não cabem na razão. Essas coisas tem que deixar de lado. E a discussão filosófica vai também trabalhar com isso, porque vai ver a crise. E aí nós temos, então, a promessa, e ela se cumpre, e dali 1 ano a Sara tem o filho, e daí no dia da festa do desmame do Isaac, o Ismael, um adolescente de 13 anos, a idade do meu filho faz 14 anos amanhã, tem 1,90 m, mas tem só 13 anos. Podia ser meu filho, podia ser teu filho. Para algum de nós, podia ser quase neto. E agora ele vem e ele acha, ele decide, porque as amarguras mais doídas são as amarguras herdadas, as amarguras de amor. E ele está cansado de respirar o desprezo que a mãe dele sofria naquela relação. Então, nossos filhos não estão preparados para lidar com as nossas dores. A gente tem que cuidar o que a gente conversa na mesa, a gente tem que cuidar, porque eles não estão preparados para lidar com... Eles não têm maturidade. Ele não tinha. Eu não sei como era a conversa em roda da mesa. Se era mais ou menos assim, como a gente ama Abraão e como é difícil viver com a megera da Sara, né? Gente do Evangelho, mas gente do Evangelho está sendo construído. E aí ele vem, vocês conhecem o contexto, ele vem no dia ridicularizando o Isaac. E a Sara viu, é claro que a Sara viu, e fez questão de mostrar que viu, nada mais feminino. O Abraão se viu, fez de conta que não viu, mas a Sara fez questão de mostrar que ela viu. Afinal, nós mulheres enxergamos muito bem perto, enquanto os bonitões enxergam longe, tem uma visão, mas ela aproveitou-se disso e ela chama o Abraão e diz, eu não quero nem saber. Pega essa escrava e o filho dela, consome com eles daqui, porque o filho dessa escrava não vai herdar com o meu filho. O coração de Abraão desabou. Aí ele vai todo doído orar, Deus diz para ele uma coisa que também parece absurda para nós. Escute a voz de Sara. E Sara estava dizendo um absurdo. Ela não era uma coisa que se usava e depois deitava fora. Era um absurdo. A lei vai demorar 400 anos para vir ainda. Só que a fala de Deus é muito coerente. No sentido de que Abraão, num dia muito difícil da vida, acorda bem cedo, tem que pegar um pouquinho de água, um pedaço de pão, colocar aquele adolescente em cima de um animal com a mãe dele, 13 anos. Pegar eles com o coração moído, mas levar eles lá num deserto para morrer. Talvez alguns de nós também fomos largados em algum deserto para morrer. Ou vamos lidar com muita gente que foi. Isso é muito doído. Isso quebra a vida de um ser humano. Só que não existe deserto nem geográfico e nem da existência que seja longe demais que a graça não possa alcançar. Porque a Bíblia diz que quando Abraão largou eles lá e voltou para casa, e eles ficaram sozinhos ali. Chegou o ponto que o menino ia morrer porque não tinha água. E aí ela grita. Como nessa cidade está cheio de mães gritando por filhos. Desesperada. Ela grita, ela chora, ela grita. Mas o anjo do Senhor brada de novo. Agar, não tenha medo. Teu filho não vai morrer. Já providenciei água para ele. Agora a ordem não era faça meia volta e volte, é siga em frente. Ela tinha uma promessa, eu vou abençoar o teu filho, dele vão
descender 12 príncipes, eu vou abençoar a tua vida, segue a tua vida. Olha a liberdade. E Paulo vai dizer aos Gálatas que uma vez liberto, nós devemos cuidar para não tornar a botar o nosso pescoço debaixo do jugo da escravidão de novo. E ela decide ouvir a Deus mais uma vez. E você não ouve mais muito falar nela, né? Porque ela descansa das suas lutas. O Ismael não. O Ismael vai continuar abraçando o caminho que Deus diz que mata, que é a amargura. Então, depois vai ter um casamento que não é um casamento, é uma bomba atômica montada, né? Quando o Esaú casar-se com uma das filhas dele, faça ideia. Aquele que foi roubado e traído pela mãe e pelo irmão, vai casar com a filha daquele que foi abandonado pelo pai, depois que a mãe foi usada para morrer num deserto. Pensa nas memórias psicológicas desse negócio. Pensa as machucaduras, as dores. Isso aí vai fermentar, isso aí vai crescer. Eles vão se tornar inimigo de Israel, eles vão levar uma vida. Você abre o livro do profeta Obadias, aquilo é latente, Deus diz, chega disso, chega. Eu vou riscar você da face do planeta. Você vai ver essa dor visceral lá da alma, que é isso que a amargura, a falta de perdão faz. Isso você vê o tempo todo no Antigo Testamento. Você vê essas coisas na vida, você vê a fala de Jesus muito clara no Antigo Testamento já. Então, o livro de Gênesis é um DNA das decisões que a gente toma. Ela descansa. E me perdoe, com todo respeito, vocês são pastoreados, vocês são muito bem cuidados, mas deixa eu falar uma coisa para você, com muito temor diante de Deus, porque eu não sou melhor do que ninguém, nem mais crente do que ninguém aqui. Todos nós estamos lutando pela vida. Se você entrou numa história que não era a sua, como Agar, que não tinha poder de escolha, né? Era a única ali que não tinha poder de escolha. Mas se você entrou numa história, participou de uma história que não era sua, não era para você estar lá. Você não devia estar lá. A graça te dá a liberdade de você sair. Deus diz da mesma forma que continua tendo um plano na tua vida, abençoando você, que Ele vai guardar você. Agora, segue a vida. Não volte a pôr o teu pescoço debaixo de um jugo de escravidão. E vocês vão ter que lidar com isso na vida de muita gente, porque a teologia vai ter que lidar, uma pessoa que estuda teologia, uma pessoa que é formada em teologia, ele tem que estar preparado para lidar com o sofrimento humano nas suas mais diversas manifestações. E é incrível, vocês não fazem ideia o que eu encontro quando eu viajo nesse Brasil. Eu estive em Cuiabá, em Sinop, melhor dizendo, no Mato Grosso. Não fazia um mês que o meu esposo tinha falecido ainda. O Senhor tomou meu esposo faz 1 ano e 5 meses apenas. E eu decidi que eu vou confiar na bondade, naquilo que Deus diz que Ele cuida de nós. Isaías 54, quando o Senhor usa a figura de uma viúva, de uma mulher que foi abandonada por seus erros, que o Senhor diz, eu sou o teu marido, o filho da estéril é muito mais do que a filha da casada, porque o Senhor te chamou como uma mulher viúva, quebrantada de espírito, mas alarga o lugar da tua tenda e firma bem as tuas estacas, porque você vai transbordar numa época que o marido era a única segurança social da sua mulher. Elas não trabalhavam, era outro contexto. Uma mulher sem um marido era empurrada para a tragédia social, ela era empurrada para a pobreza, para a miserabilidade, sem falar nas questões emocionais, falando de questão de sobrevivência. Ou aquela que tinha sido repudiada por algum erro, porque Jesus usa, o profeta Isaías usa, Deus falando através do profeta Isaías, 700 anos antes de Jesus nascer, o evangelista do Antigo Testamento, o profeta que mais fala a respeito da salvação e de Jesus, usa a figura de uma mulher, da fragilidade humana,
E o Senhor diz: eu estou assumindo você como eu assumo uma mulher, nessa circunstância. Alarga o lugar da tua tenda e firma bem as estacas. Para você que se conformou em viver debaixo dessa tenda apertada, frouxa, quase caindo. E ele não está falando de produção de filhos seminais, ele está falando daquilo que a gente podia produzir para a vida e não produz, é estéril. Podia produzir intelectualmente, espiritualmente, podia produzir muito, mas a gente não produz, não tem capacidade para isso, não faz, a esterilidade habita em nós. Ele diz: eu assumo você, estende as cortinas e firma bem as estacas, não vai ter mais esterilidade em você, eu, o teu marido. E ele ainda diz: canta, ó estéril. Ele faz um convite para cantar um canto nupcial de alegria, porque em você não vai ter esterilidade. Eu sustento você, eu assumo você, eu faço você ter a capacidade de produzir aquilo que você não tem. É isso que Deus está dizendo. Não tinha recursos, o Senhor diz: mas eu assumo você, eu faço você ser. E uma pessoa, um homem e uma mulher comprometido com uma reflexão teológica, com a exposição das Escrituras, tem que estar preparado muito mais. Eles têm que estar preparados para fazer discussões teológicas coerentes, mas ao usar a palavra de Deus que gera vida, ele tem que estar preparado para ser um instrumento que traga sopra esperança sobre a vida do outro nos momentos de dor que a gente vive. E eu estive em Sinop. Eu só acreditei porque a juíza da cidade estava do lado de uma das irmãs. Ela é uma irmã do círculo de oração, uma senhora bacana, assim, uma senhorinha de coque, assim, mas ela é juíza da cidade, com uma autoridade muito grande. E a discussão ali era... Estávamos no templo, que é uma réplica do templo da Assembleia de Deus em Cuiabá, que cabe, eu acho que, umas 20 mil pessoas, e o de Sinop cabe 9 mil. Então, eles pegaram todas as mulheres líderes do campo para falar sobre violência contra a mulher. Aí levaram uma juíza, uma advogada, e me levaram como teóloga. E aí, no final, no último dia, ela levou uma mulher que ela tratou da situação, que o marido, alguém que tinha um cargo na igreja, tentou matá-la 5 vezes. Mas é inacreditável, parece um negócio de filme. Não é possível que mulheres passem, ou o ser humano passe situações dessas. Uma das vezes, ela estava com um lenço amarrado no pescoço. Uma vez ele jogou o carro em cima dela. Outra vez ele tentou enforcá-la com a corrente do cachorro. E 3 vezes ele colocou veneno na comida dela. Mas teve uma das vezes que ele colocou tanto veneno que foi derretendo o aparelho digestivo dela. Então, ela disse, ela estava na UTI, eu estava sedada, né, estava entubada ali, e o médico... Eu escutei sedada, eu ouvi o médico dizer, não tem mais o que fazer. Está derretendo, está corroendo tudo, ela não tem o que fazer, ela vai morrer, não, deixa ela aí, não tem mais o que fazer. Agora foi o limite, foi escancarado, ela ingeriu muito veneno. Ela disse que a lágrima escorreu aqui do lado, ela disse, Senhor, o Senhor vai me deixar morrer aqui? E os meus filhos? Tenha misericórdia dos meus filhos. Ela disse, eu olhei, só virei os olhos e olhei para a porta da UTI. Estava médico, estava enfermeira, e eu vi quando chegou um ser diferente de branco, com uma bacia, e ele veio correndo para mim e disse assim para mim, vomite aqui, você vai vomitar todo esse veneno, você não vai morrer. Ela disse, eu comecei a dar sinal de ânsia, e era preciso me desentubar, e o médico disse, ela está tendo algum tipo de reação, vamos com todo cuidado tentar desentubar ela, e ele fez o mais rápido possível, e ela vomitou no chão, um negócio preto, ela vomitou todo o veneno ali, fica todo queimado, mas está lá, viva. E essa juíza ajudou, a juíza estava falando justamente isso, sobre a importância da denúncia, né? E ela disse que um dia ele passou mal, na hora do almoço ele passou mal,
muito mal, e ele caiu no chão da sala e ela foi fazer massagem no coração dele. E eu gostaria, se vocês pudessem, né, não passar para não expor isso. E quando ela fez massagem no coração dele, ele disse: não faça isso, eu vou morrer aqui. Eu já tentei te matar 5 vezes, mas você não morre. E se eu sair daqui, eu vou matar você. Você tem um negócio que eu quero pegar, é um negócio, eu não consigo. Está dentro de você, está em você. E ele morreu ali, na sala de casa. E aí ela estava dizendo: não deixe chegar a esse ponto. Você não pode deixar as mulheres, quem você lidera, ou quem quer que seja, na mão de gente adoecida emocionalmente, de gente doida. Então, você vai orar, mas você vai tomar as medidas necessárias, porque muita gente morre por estar sozinha, por entender que está sozinha na situação. Então, como é que a gente olha a vida com coerência? Nós, como teólogos, precisamos estar preparados para lidar com o sofrimento humano nas suas mais diversas manifestações. E o livro de Gênesis pode nos ajudar. Que Deus tem uma esperança, Deus tem um futuro para nós e para aqueles que passam por nós também. Jesus disse: eu sou a porta. Às vezes você ou quem você vai cuidar não passou pela porta. Às vezes até gente do evangelho, mas não passou por essa medida de reverência pela vida. Te machucou, te quebrou, te feriu, fez você ter vontade de morrer. Eu já tive vontade de morrer. Alguém também já me machucou assim? Quantas pessoas vocês vão lidar que foram abusadas dentro de casa, na infância? Pergunta para os pastores com o que eles têm que lidar. Coisas que às vezes eles dizem: Senhor, o que eu faço nessa situação? Se não for uma graça de Deus. Pergunta para os pastores para você ver com o que eles lidam. Só que Deus te chamou. Deus confia em você. Eu estou acostumada a ver a bondade e a graça de Deus dentro da sala de aula. Jesus falou comigo numa sala de aula. O professor estava escrevendo, pastor Zé de Oliveira, escrevendo 1989. Afinal, eu nasci no século passado. Escrevendo os primeiros dias de aula do primeiro Instituto Bíblico da Assembleia de Deus em Joinville. Ele escrevendo no meio do quadro, aula de bibliologia. Ele era professor de teologia sistemática. E aí ninguém conhecia ninguém, até porque eu tinha vindo de Curitiba para cá. Escrevendo no quadro, na época do quadro de giz, de repente ele larga o giz, vira para frente, abaixa a cabeça, suspira. E ele diz: você, loirinha. E aí tinha uma loira com cabelo comprido na minha frente, imagine, quase 40 anos atrás. Eu disse: Rose, o professor está chamando você. E ela disse: pois não, professor, não é você. É essa outra menina de cabelo curto do seu lado. Era eu, né? Mas se Deus vai me enxergar no meio de uma sala com 40 alunos, tinha aluno sentado no corredor. Eu levantei a mão: é você mesmo. Eu estava escrevendo no quadro e o Senhor falou comigo que Ele chamou você para o ensino, que Ele tem uma chamada para você na área do ensino. E eu quero que você saiba que eu vou te ajudar. E Ele sempre me ajudou. Ele sempre foi uma bênção na minha vida. Eu fui chamada numa sala de aula. Eu já vi Deus fazer muita coisa numa sala de aula. E eu tenho certeza que nesta manhã o Senhor está fazendo muita coisa nessa sala de aula. Muito além de uma reflexão teológica. Deus nos trouxe aqui porque Ele quer levantar gente aqui. E não despreze o dia da tua mocidade. É você com as tuas ambiguidades, com as tuas dificuldades, com a tua falta de preparo.
Você agora vai tomar a decisão de que você vai se preparar, você vai pisar firme, você vai confiar nesse chamado de Deus e você vai seguir em frente. Vai ser fácil? Claro que não. Não vai. Vai ser cada vez mais difícil. Mas você vai com o coração cheio de esperança, porque aquele que te chamou é fiel. Eu sei que há um espaço para perguntas e eu não quero roubar esse tempo de vocês. É só uma fala muito simples, mas para que você possa entender a tua importância. Cada um que você conhece, que foi gigante, pense em alguém gigante nos teus olhos, teus pais, algum pastor. Eu conheço. Meu primeiro pastor não sabia ler nem escrever. Ele era um gigante. Ele nunca fez grandes reflexões teológicas. Mas quando a gente sentava na mesa para tomar café com ele, é inacreditável a influência que aquele homem teve na minha vida, na vida dos filhos. A pessoa mais parecida que eu já conheci com Jesus era ele. Ele marca a minha vida. Ele morreu com 99 anos. Não vou falar a minha idade, mas é isso aí mesmo, por aí. Não tem um dia que eu não sinta saudades dele. Ele foi como um pai para mim, como um pai. Meus pais não eram crentes. E quando se tornava insuportável dentro da minha casa, eu ia para a casa dele. E ele percebia, só que ele nunca perguntou nada, ele nunca expôs meus pais, ele nunca falou mal de ninguém nessa vida. E quando eu sentava para tomar café com ele tinha uma filha da minha idade. Aquele olhar, aquele jeito, aquela fala, aquele jeito de vamos orar, aquilo transbordava a minha alma. Tinha tanta coisa boa, aquilo era ser pai, aquilo era viver dentro de uma casa, de um lar, aquilo era incrível, Era só uma criança, mas eu entendi que aquilo era incrível. É você. Deus usou eles no tempo deles, mas agora é o seu tempo. É você que está aqui. É você que Deus quer usar. É você que vai influenciar alguém. Você vai estudar, você vai se preparar. Eu não tenho dinheiro, o Senhor disse, minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Recursos virão. Vai surgir bolsa. Coloque o pé que Deus faz o chão embaixo. Mas você precisa colocar o teu pé. Dizer, eu quero, eu acredito. Como disse Davi, e eu li 2 Samuel e vi da onde o Abacuque tirou, que o Senhor era a sua força, fazia os seus pés como as corças. Foi lá de um salmo que Davi escreveu, lá no 2º livro de Samuel. Davi fala essas palavras, e aí Davi diz assim, o Senhor alargou o chão debaixo do meu pé. Ele não diz, o Senhor criou uma avenida e disse, vai lá para a apoteose desfilar, meu filho, que agora tu é o cara. Não, foi quando ele pisou o pé e não tinha espaço nem para o pé dele estar ali. Era tão estreito que não dava para pôr o pé, mas ele disse, o Senhor alargou o chão e eu botei o pé. E ele caminhou na direção que deveria. Talvez o seu chão esteja estreito, pise nele, que o Senhor alarga ele e faz você caminhar num caminho reto. Podemos fazer uma oração, pastor, rápida, e depois nós podemos discutir teologia, falar de outras coisas, mas eu gostaria que você levasse a sério o chamado de Deus para a sua vida, de que você enchesse seu coração de esperança, que você entendesse que é você que Deus vai usar. Que é exatamente nós, mesmo com o cabelo branco, tá? Porque talvez o melhor da nossa saúde, do nosso físico ficou lá atrás, quando a gente tinha a idade dessa garotada linda aí. Mas o melhor de nós está aqui hoje, o melhor de Deus é hoje. E se Deus já te usou muito, vai te usar muito mais. Se você me permitir, pastor, eu posso chamar pastor Ildeomar para vir fazer uma oração? Querido, eu queria que o senhor orasse por nós, com todo o respeito dessa garotada, no sentido de que é tão bom viver com vocês, a gente não fica ranzinza, né?
Como é bom viver perto de gente jovem. Você também está bem fashion aí, está bem jovem. Eu gostaria que ele orasse conosco e eu me incluo nessa oração também. Eu também sou necessitada, tá? E eu gostaria que, se você pudesse ficar em pé, só para você descansar as suas costas. Ah, Isabel, eu prefiro ficar sentada. Pode ficar também, não tem problema. Mas que você fizesse uma oração sincera agora e colocasse uma vez mais a tua vida à disposição do Senhor, porque você não faz ideia do que Deus vai fazer através de você. Pastor Idelmar, por favor. Bom dia, queridos. Vamos orar. Pai, nós estamos aqui na Tua presença. E nós louvamos a Ti, Senhor, por esse momento tão precioso e tão enriquecedor, Senhor, para a nossa vida. Pai, aqui são, Senhor, tantas pessoas, tantos jovens. Pai, tantas pessoas, Senhor, talvez que tenham vivido muitos conflitos como esses que nós ouvimos, Senhor, na ministração da palavra, e que essa palavra também gera um outro conflito, que é o conflito do chamado, de atender, ao Senhor, ao Teu chamado, de atender aquilo que o Senhor tem para a vida deles, mas nós queremos, Senhor, te pedir nesta manhã que o Senhor venha trazer clareza aos corações e às mentes, Senhor, que cada um deles entenda o propósito do Senhor para a vida de cada um, que eles possam ter essa compreensão que nós não estamos aqui, Senhor, por uma mera coincidência, mas é porque o Senhor nos chamou para fazer e para cumprir o propósito do Senhor nesta terra e nesta geração. Então, Senhor, o meu pedido nesta manhã é que haja um derramar da Tua unção e da Tua graça sobre cada vida, Senhor. Uma clareza na mente, Senhor, e no coração de cada um dos Teus filhos, para que eles compreendam o Teu propósito na vida deles, o chamado específico do Senhor para a vida deles, que eles se transformem em luz, Senhor, nesse momento de tantas trevas que nós vivemos, mas que há uma geração que clama, uma geração que, embora inconsciente, clama, Senhor, por uma direção, por um rumo, por alguém que traga uma mensagem de esperança, uma mensagem do Senhor para as suas vidas. Deus, que Tu possa usar cada um desses que estão aqui, Senhor, dentro do seu ambiente de trabalho, de estudo, na academia, onde quer que eles estejam, Senhor, que o Senhor os use poderosamente para transmitir a Tua mensagem, o Teu evangelho, e vidas sejam alcançadas, Senhor, para o Teu reino. Nós os abençoamos nesta manhã, nós liberamos essa palavra de bênção nesta manhã sobre cada um deles, para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Obrigada, pastor. Vou passar para os nossos chefes aqui agora, que eles comandam, e eu obedeço. Eles falam e eu obedeço. Por favor. Bom dia a todos, para quem não dei bom dia. Obrigado, Gabi, por me dar bom dia. Glória a Jesus, obrigado, professora Isabel. Realmente foi extraordinário. Vou passar para o João. Agora é um momento de reflexão e de perguntas, então fique livre para perguntar. Nós temos aí até 2:30 da tarde, bem tranquilo, então fiquem à vontade, tá bom? É isso, meus irmãos. Sei que as primeiras perguntas sempre são desafiadoras, porque a vergonha vem, né? Mas, enfim. Por favor, o Maiorca está com o mic ali, ele pode deixar com vocês. Fiquem à vontade aí, pessoal. Vamos lá. Senão o pastor Eduardo vai fazer uma aqui, ele está prontinho aqui. Um de cada vez. Isso. Vamos lá, Jonathan. É tu que puxa sempre, irmão. Aí, ó, viu? Tá. Vai lá. Oi, Isabel. Estava falando ali sobre decisões, né? Eu acho que para nós cristãos assim tem sempre um conflito, assim, da questão da responsabilidade humana e soberania de Deus, né? Eu acho que a gente sempre entra no conflito assim de muitas vezes a gente esperar Deus mesmo confirmar algo ou
da gente dar o passo, né? E a gente, muitas vezes, entra esse conflito. Se a gente está indo para o caminho certo ou não, se aquilo realmente é o que o Senhor quer nas nossas vidas, né? Eu queria entender, assim, qual que é a tua visão e qual é o conselho que tu poderia dar para nós de como tomar essas decisões, né? Você tinha que começar já por essa, né? Difícil já, mas importantíssima. Olha só, amados, essa é uma ambiguidade que a gente vive. O Champlin vai dizer que a soberania divina, né? Calvino e Armínio são teólogos de um olho só. Cada um deles tem um olhar para a vida e a gente precisa dos dois para enxergar um pouco mais. Porque é uma coisa incoerente. Se Deus é soberano, eu não tenho poder de decisão. Se eu tenho poder de decisão, Deus não é soberano. Só que essas questões, quando se trata de doutrina na Bíblia, elas são reveladas. Doutrina é uma verdade revelada e não necessariamente explicada. O que acontece é que Paulo diz que existem as duas coisas. Existe a soberania divina e existe também a decisão humana. Até Jesus diz assim, vocês não podem fazer de uma árvore má dar fruto bom e nem uma árvore boa dar fruto mau. É impossível, né? De uma fonte sair água boa e água ruim. Aí ele diz assim, produzi vós bons frutos. Quer ser uma árvore boa? Tome decisões boas. Seja bom. Escolha a bondade. Então, nós temos essa responsabilidade de ter discernimento para a vida. Deus não tem problema de deixar a gente dar com a testa na parede e tomar a decisão errada, mas a gente tem que aprender que aquele caminho a gente não põe mais o pé. Deus não quer filhos idiotados. E o Evangelho amadurece a gente enquanto pessoa. Não é só para você ir habitar no céu. Isso é maravilhoso e a gente vai. Mas para caminhar para lá, a gente tem que ter discernimento. Por exemplo, Jesus diz assim, não deem as coisas santas aos cães, nem suas pérolas aos porcos. Porque cão não gosta de coisa santa. Cão, e Jesus não está falando de pet do século XXI, está falando do cão do seu tempo. Que estraçalha, que gosta de osso, que rói, que quebra, joga no canto e vira as costas sem crise de consciência. Porco que despedaça a pérola. Se você colocar gente e tiver um bando de porco, ele come até gente. Então, o que Jesus está dizendo? Se você olhar o entorno do texto, Jesus está falando de relacionamento. Então, quando você for se relacionar com alguém, seja para namoro, para casamento, para convidar alguém para trabalhar com você, inclusive na igreja, para ser teu sócio, discirna a natureza das pessoas. Ele está falando sobre a natureza dos fariseus, dos saduceus. Ali, natureza dos saduceus. Compravam o cargo de sumo sacerdote por alta soma de dinheiro, simonia. E se aliavam com Roma para explorar o templo. Gente doida, gente que tinha uma fala religiosa. Mas a vida era o mais absurdo. Escolher o caminho da morte, a maldade. Então, o Senhor está dizendo assim, olha a verdadeira natureza, não se empolgue, porque no começo todo mundo ri do que a gente ri, gosta do que a gente gosta, mas com o andar da carruagem, as verdadeiras naturezas emergem. Quando os fariseus olharam para o João Batista e pensaram assim, pô, esse cara está cheio de gente, isso é bom para a gente, dá para tirar proveito disso. Ser batizado por ele dá uma visão para o povo que a gente tem esse jogo de cintura dos dois lados, né? Partido religioso com conotação política. A Roma governava com artimanha e força. Então, eles não esvaziavam as instituições de poder, eles deixavam um pouco para dar uma falsa sensação de poder, mas qualquer revolta eles pisavam e esmagavam por cima. Roma era cheia de artimanha para governar. Não é à toa que a extensão do governo deles era absurda daquela.
Então, Jesus está falando disso. Quando eles disseram assim, vamos lá para João Batista batizar, eles vão. Afinal, quem não queria batizar eles? Batizar a gente que é do templo. O João Batista, o cara que está lá, esquisito, né? Comendo mel e gafanhoto, com uma roupa nada a ver, cheio de gente. A gente chega lá, João não vai querer batizar a gente? Pô, isso é bom para o ministério dele também, dá um ibope para ele. Aí foram, deram com os burros na água, porque o João olhou de longe e diz, raça de víbora. Quem ensinou vocês a fugir da ira futura? Aonde vocês põem a mão, tudo morre, da boca de vocês sai a morte. E não batiza eles. Não os batizou. Não que Deus não pudesse mudar a natureza dele, mas eles não queriam, cara, eles gostavam daquilo. Quando a gente diz para o Senhor, como eles diziam nos embates dele com Jesus, eles diziam, só que a gente não quer assim. Então, essa natureza que pode ser mudada, mas essa vida precisa ser entregue, as decisões precisam ser tomadas de forma correta, faz com que a pessoa vá se tornando essa árvore má, e isso não acontece do dia para a noite. Eu acho que Judas não se tornou ladrão do dia para a noite, acontece como acontece até hoje. Foi aos poucos, minando a confiança, vendo, eu vou aproveitar essa oportunidade. Ele teve que decidir por isso. Então, como entender? Eu não sei explicar, porque é inexplicável. Só que a Bíblia diz que existe as duas coisas. E Jesus disse, tudo no Evangelho é para que a gente aprenda a saber onde põe o nosso pé e tome decisões que nos acrescente, que nos tragam vida. Às vezes essa decisão vai contra a corrente da maré, né? Vai contra a corrente da sociedade. Porque você ser bom, muitas vezes, é você fazer papel de palhaço, né? Você vai encontrar as contrariedades. O mundo anda em numa outra vibe, né? Então, às vezes, você tem que tomar alguma decisão por causa do Evangelho. Eu não falo por causa da religião, porque santidade não é um projeto de domesticação religiosa. Eu não estou falando da fala religiosa, eu estou falando do Evangelho. Se você se pauta pela palavra, com a coerência que ela traz para a vida, isso faz a gente aprender a tomar decisão. Porque você não pode cruzar os braços quando você tem que agir. Deus já deu uma mente fantástica, Deus já nos deu a presença do seu Espírito Santo, Deus nos deu a sua palavra escrita e Deus nos deu a presença de mestres e pastores na igreja. Gente, para errar, para tomar só se a gente decidir. E é claro, isso é muito sutil, né? No mundo que empurra o Bill Churran, a tese do Bill Churran na sociedade do cansaço, né? Mostra essa crise que houve e que hoje a gente não é escravo de ninguém, né? Pega Michel Foucault, Microfísica do Poder. Hoje a leitura não é mais essa, você não é mais coagido pelo lado de fora, é você que se torna o seu algoz, é você que coage você, é você que cobra de você, é você que tem que ser o bom, que tem que trabalhar, que tem que dar conta de tudo, que tem que empreender. Nós adoecemos por excesso de positividade, né? Nós vivemos já uma fase pós-moderna ou outra nomenclatura, uma modernidade tardia, não se chegou ao consenso de que tipo de nomenclatura. E tudo é muito líquido, tudo muda muito rápido, tudo é muito estranho. A vida se torna uma coisa fluida, difícil de entender. Então, como numa sociedade complexa, em tempos complexos, tomar decisões? Eu vou esperar a Deus, porque a gente quer que Deus mande um anjo do céu e diga, meu filho, minha filha, vai pelo caminho à direita, vai ter uma bifurcação, mas você pega a esquerda. Ele pode fazer? Pode, e ele faz. Quando ele quer, quando ele acha necessário. Mas ele quer que a gente crie maturidade. Então, a gente já tomou decisão errada na vida, e vocês são jovens, mas não penso que vocês me enganam, não, tá?
Você já tem caminhada já de vida. Já deu para você entender que caminho você não deve voltar, aonde você não põe o teu pé. Aprenda, não viva se culpando. Já encontrou perdão em Cristo, mas aprenda com os teus erros, aprenda a decidir. Deus quer que você tenha maturidade. Decida por aquilo que o Evangelho diz que é bom. Abandone a amargura, abandone o pessimismo, porque você pode decidir. Todo dia eu não tenho vontade de levantar da cama. Eu não tenho vontade de escovar o dente, não tenho vontade de tomar banho. Meu esposo não está do meu lado. Eu tenho uma vida para tocar sozinha. Eu tenho 2 filhos adolescentes. Nós temos um mundo em crise. Você abre a internet, você tem que desligar, porque você não sabe se vai faltar comida, vai faltar água, se os bancos vão cair, se vai cair uma bomba aqui, se vai estar lá. Você vê a igreja do Senhor Jesus sofrendo com fome, desesperada. Você não sabe o que vai acontecer. Mas eu decido confiar na bondade de Deus todos os dias. E eu levanto sem vontade. Porque a gente não vive pelo que a gente sente. A gente vive pela fé. E pela fé o Senhor disse, tenha bom ânimo. Eu ponho meu pé no chão, eu confio em ti. E isso não é pensamento positivo. Pensamento positivo ajuda, é bacana, mas não é suficiente. Precisa algo muito mais. Precisa algo que se encarne na vida e ponha no chão da existência. Eu vou me levantar, porque o Senhor é comigo. E o que eu tiver, eu vou repartir. E eu vou contribuir. E eu vou fazer, porque a tua palavra me diz. E eu já experimentei isso na vida. Eu não tenho por que duvidar de ti. Eu não tenho por que levantar como Israel, dizendo no Salmo 78, poderia Deus preparar uma mesa no deserto? Hashul Hamhab Midbar, em hebraico. Será que Deus pode, nesse deserto, preparar um banquete para satisfazer? Eu não estou afim de comer o que tem aqui, tem maná, mas eu não quero. Ele diz, não quero, estou enojado. Não aguento mais isso. Lá no livro de Números. Quero uma coisa diferente, estou afim de outra coisa. E aí Asaf escreve, que ele grita, poderia Deus, Hashul Hamhab Midbar. Aí ele escreve, rapaz, se Deus pode preparar uma mesa, Deus pode preparar banquete. O problema não está na capacidade da provisão de Deus. Está na questão humana, de nunca se sentir satisfeito com a provisão de Deus para cada momento da sua vida. Era um deserto, o deserto tinha fronteira, eles iam entrar numa terra que manava leite e mel, mas é um desafio estar satisfeito. Satisfeito quando tudo está bem, ótimo. Satisfeito na hora dos perrengues. Satisfeito no momento de enfrentar a cruz. O sentimento não vai ajudar. Então, assim, se precisar Deus falar contigo, fique tranquilo, Deus vai falar. Se Ele não falar, tenha nas Escrituras o norte e pondere as coisas. Só que para isso a gente tem que ser coerente, tem que ser sensato, tem que ter um mínimo de bom senso para enxergar a vida. E aí tome a decisão e você vai ver. Se você decidir por aquilo que é bom, gente, fala sério. Tá sendo gravado, né? Não passem, tá? Gente, tem um monte de moço bonito aqui. Pelo amor de Deus, vocês são uma garotada. Vocês não encontram oportunidade todo dia? Essas meninas são umas princesas. Vocês não encontram oportunidade todo dia para chutar o pau da barraca? Vocês não encontram oportunidade para tudo nessa vida? Só que você decidiu que você vai amar. Eu, quando conheci o Celso, ele sorriu a primeira vez para mim. Eu pensei, isso é um anjo sorrindo. Aqueles dentes perfeitos, meus dentes toda a vida quebrando, caindo, uma luta. Aqueles dentes branco, perfeito, quadradinho, lindo. Eu fiquei olhando, isso é a coisa mais linda do mundo. Casei com ele. Amava ver aquele sorriso. Um dia ele me acordou. Ô, Isabel. Falei, que foi, bebezinho? Com o dente na mão. Caiu meu dente. Eu bati quando era criança. O dentista disse que um dia ia cair, caiu meu dente. Olha só. Ele falou, não estraga essa manhã já.
E assim muitas outras coisas. Você pode se desencantar da vida, de ir para a igreja, de trabalhar para o Senhor, de tanta coisa na vida, do casamento. Mas você tem que tomar a decisão. E aí o Senhor diz, decida por aquilo que é bom, aquilo que cria vida em você, que cria vida no outro. E tem coisa, amados, vamos falar sério, que é óbvia, né? A gente não tem muita dificuldade em entender a Bíblia. Por exemplo, quando a Bíblia diz, não murmureis, que dificuldade a gente tem de entender isso. A gente tem dificuldade de obedecer, né? Mas tem coisas que é óbvia e ululante na nossa vida. Mas a gente resolve escolher caminho que Deus diz que mata. Abraça a amargura, não perdoa, vai flertar com aquilo que a gente não é páreo para isso. Então, são essas coisas simples que e uma coisa muito preciosa, amados, não querendo me estender muito, é entender que o Evangelho, a vida com Cristo, não é mágica. Não, no Evangelho tem milagre, que é bem diferente. No Evangelho existe exercício. Você exercita, e cada vez que você exercita, você fica mais forte. Então, só funciona se botar no chão da vida. Então, cada vez que você decide obedecer e tomar o caminho correto, esse negócio firma. E a Bíblia fala dos macários do bem-aventura. Sabe uma alegria, um negócio que nasce dentro de você, uma força que nasce dentro de você. É inexplicável, porque o Evangelho só experimenta assim. Jesus disse, vocês querem saber se aquilo que eu falo é vida? É só colocar, é só cumprir, é só fazer, põe no chão da vida isso. Então, como que eu tomo decisão? Deus não desceu e não falou. Já houve ocasião que o Senhor falou comigo. Ai, gente, nós vamos ficar até 5 horas da tarde hoje. Mas posso só estender rapidinho? Ó, gente, eu acho muito engraçado na internet, alguém diz assim, Deus tem uma pessoa preparada para mim. Deus tem... E aí aparece alguém igual Jesus. Me deixa fora disso, né? Não, tem inteligência para saber, para ver, para... Se ele quiser falar, ele fala. Eu namorei com um rapaz, antes do bonitão. Eu namorei pouco, mas eu namorei com um rapaz que ele era um cara... Ele disse assim para mim, eu congregava numa igreja muito pequenininha, muito pequenininha. E aí eu já estava com 20 e pouco, quase com 30 anos. Né, uma solidão, querendo encontrar alguém. E alguém disse para mim, meu Deus, mas o fulano de tal, era João o nome dele. O João, ele é apaixonado por você. Eu era professora da escola dominical. Eu falei, mas que João? Apaixonado por você? Essa igreja era menor do que essa aqui. Eu sou professora da escola dominical. Como é que eu nunca vi o João? Quem é o João? Eu nunca tinha visto o João. O João congregava lá, era meu aluno da escola dominical, a igreja era minúscula e eu não encontrei o João. Falei, mas eu tenho que saber, tem alguém apaixonado por mim, eu tenho que saber quem é esse, o bonitão. Gente, eu passei meses procurando esse tal de João, e cadê o João? Sei, não pode, o João não pode ser um anjo. O João tem... Não, ele é amigo do fulano de tal, ele é amigo dos teus amigos, ele fala muito bem de você. Aí foi um dia, eu estava procurando o pastor, e o pastor tinha uma sala, uma porta, assim como uma sala, e eu fui da escola dominical, e aí eu fui conversar com o meu amigo, escuta, você não viu o pastor? Aí eu olhei para o rapaz que estava do lado, e eu vi que eu nunca tinha visto aquele rapaz. O que eu pensei primeiro? Tá aí o Mr. John, tá aí o João, só pode ser esse. E ele disse, não, o pastor acabou de entrar por aquela porta. Eu nem consegui, esqueci até o assunto que eu ia falar com o pastor. Aí olhei para ele, não, mas eu tenho que voltar, eu tenho que olhar direito, eu tenho que ver, averiguar direito, né? Quando eu conversei com o João, a primeira vez que eu cheguei intencionalmente perto dele, para conhecer quem era, eu ouvi uma voz dentro de mim gritar, não é para você. Eu tenho outra coisa para você. Tenho outra coisa para ele. Isso é coisa doideira da minha cabeça. Fui conversar com o João. O João era um cara, gente boa demais. Trabalhador,
sofrido. E o João ficou empolgado que eu fui conversar com ele. Começou a me presentear com cada perfume importado, cacharel. Mas aí eu falei, não, mas espera aí, é trabalhador, é honesto, é decente. Ainda me presentei com um presente caro. Está saindo melhor do que a encomenda. E eu continuei sentindo, olhando, eu não conseguia gostar do João, mas o João gostava de mim. E isso é muito importante, né? Ainda mais que ele me paparicava, estendia tapete vermelho. Eu falei, mas eu vou tentar. E aí comecei a namorar com o João apaixonado, e eu vi que não ia dar certo essa vibe. Mas mesmo assim eu continuei. Afinal, era cômodo para mim. E aí eu comecei, obviamente, conviver com o João. Eu me apaixonei pelo João. Me apaixonei mesmo. E aí, depois de um ano, um dia, um sábado, não era 8 horas da manhã, o João estava batendo na minha casa. A gente já tinha ido ver até apartamento para comprar. E eu falei assim, mas isso não é hora de namorar. Tu está na casa da namorada antes das 8 da manhã, sábado, né? Mas tudo bem, eu fui lá atender o João, entra, não, eu vou ficar aqui na janela. Que eu tenho para conversar com você rápido. Isabel, você sabe que se eu pudesse escolher uma mulher para casar, eu cansei de te falar isso, eu escolheria você. Você tem absolutamente todas as qualidades que eu quero em uma mulher. E eu já sofri muito na minha vida. E eu fui muito apaixonado por você. No entanto, essa noite, eu tive um sonho. Vixe, lá vem, né? Eu tive um sonho, eu sonhei que eu estava andando de moto com você. E nós dois estávamos de capacete, e de repente apareceu um guarda. Parem vocês dois. E eu parei a moto. Ele disse, documento dos dois. Peguei minha identidade e pedi tua identidade e dei para ele. Ele olhou e disse, é vocês dois mesmo. Podem tirar o capacete? Quando a gente tirou o capacete, ele diz, é vocês mesmo. São exatamente vocês dois. Aí ele olhou para mim e disse, olha, eu já falei com ela, mas ela não quer me escutar. Ela está se fazendo de desentendida. Eu tenho outro projeto para a sua vida e tenho outro projeto para a vida dela. Se vocês quiserem insistir e continuar, tudo bem. Só que há um acidente grave para vocês ali na frente. Então, eu aconselho vocês olharem com mais atenção um para o outro e ver que vai acontecer um acidente se vocês continuarem na mesma rota juntos. Está aqui a tua identidade, está a identidade dela. É a última vez que eu vou falar. Ele disse, quando eu acordei, eu não te amava mais. Eu entendi, porque ele era uma pessoa muito simples. Eu entendi que Deus falou comigo. E aquilo já bateu lá no meu coração, né? Só que daí eu já estava apaixonada por ele. E aí, logo, ele se apaixonou pela minha vizinha, que também era aluna da escola dominical. Quantas vezes eu, tão idiotada, por que eu fui fazer essa pergunta, né, Jonathan? Eu deixei esse João com a mão estendida no corredor, que eu não podia olhar para o João e nem para a futura esposa dele. Foi doído, porque eu não precisava ter me envolvido com ele. Se eu tivesse sido sensata e ter olhado mais a sério, não ia dar certo, não ia, tinha tudo para não dar certo. Mas eu decidi que eu iria. Pois bem, o João casou, eu tinha que ver ele na casa da minha vizinha todo dia. O João casou, foi um dia horrível para mim. O João já faleceu, por isso que eu estou falando, ele já faleceu. E a esposa dele se tornou uma aluna, uma das pessoas que mais me ajudou. Mas Deus fala para tudo na minha vida? Não, foi uma das únicas vezes que Deus falou comigo. Eu tenho que tomar decisão todo dia como vocês. E eu tenho que usar a maturidade e a coerência. Deus é soberano? É, mas eu tenho responsabilidade nas minhas decisões? Tenho também. Como é que eu concilio isso? Não sei. Mas eu sigo com aquilo que a Bíblia me manda ter maturidade para escolha na vida. Eu vou lá não sei para onde, aonde você botar o teu pé, Deus vai te abençoar. Agora você tem que escolher
Pese as duas coisas, sem romantismo. Pese aquilo que é bom e aquilo que é ruim, os prós e os contras. E tome a decisão pautado naquilo que é melhor para você e para a tua família. Porque Deus vai te abençoar onde você quer que você esteja. Eu tenho um amigo que está aqui quebrado, ruim, que tinha oportunidade fora, muito bom. Não, mas se Deus não falar comigo, eu não saio daqui. Deus já deu a capacidade para entender. Então é preciso. E o que nos dá maturidade? Esse exercício de decidir. Então, aprenda a decidir aquilo que é melhor, aquilo que é coerente, aquilo que é bom. Às vezes, a decisão vai ser contrária ao mundo, mas você sabe que é algo, você tem a consciência limpa, você deita a cabeça no travesseiro e dorme tranquilo. Você pode fazer 1001 discussões teológicas em Armínio e em Calvino, mas na hora que você tiver que tomar a decisão na vida mesmo, é só você que vai estar ali. Eu acho que os dois são extremamente coerentes. Os dois são. Mas cada um com o seu olhar. Eu quero ficar com Calvino. Amém. Aqui é calvinista, arminiano? Ah, que bênção. Isso é questão de salvação? Não é. Isso é posicionamento teológico. Assim a gente consegue ter uma visão melhor. Isso é discussão humana acerca. Teologia, dá para estudar Deus? Você consegue ir lá no céu estudar Deus? O objeto do seu estudo? Mas teologia é uma ciência. Ela é uma ciência, ela não é qualquer coisa que alguém paga. Não, ela é uma ciência, ela dialoga com outras ciências. Só que nós temos o registro da revelação de Deus e nós temos várias falas acerca do registro. Dentre elas, a fala de Calvino, a fala de Armínio, a fala dos ultracalvinistas, por exemplo, Congregação Cristã no Brasil, ultracalvinista, mais calvinista do que Calvino. É um calvinismo acima do Calvino. E aí nós temos arminianos, mais arminianos que o próprio Armínio. Mas o ser humano é assim, a gente é de excesso, a gente é de desequilíbrio. São falas a respeito de Deus. Mas o que Jesus nos diz é que a gente tem que pisar no chão. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Iluminou, pisa. Pisa com coerência. Não vai se enfiar onde você vê que vão te quebrar. Ah, eu caso, mas depois não muda. Não vai mudar. Não vai mudar. Né? Não é uma espiritualidade Walt Disney. É consciência para a vida, para a existência, para a tomada de decisão. Que a gente tem que fazer isso a toda hora. Eu sei que eu não te respondi, tá, Jonathan? Mas pode me dizer... Exercício no Evangelho. E isso só acontece na vida. Independente se você é arminiano ou se você é calvinista. Ninguém perde a salvação por discutir o diferente. Tá? Não tenha medo de fazer discussão teológica, de ler, de entender. Se o outro não acredita, assim, ninguém vai perder o céu por causa de discussão teológica. Agora, por não obedecer à palavra, por não viver ela, e é preciso. Por que a teologia é importante? Porque, amados, a teologia nos ensina uma dimensão do Evangelho que muitas vezes corta isso. Corta. Não passa isso, pelo amor, não passa hoje esse café. Tá? Mas estou falando sério, mas se você puder fazer isso. Que a religião não trabalha. A religião ela é importantíssima. Ela tem respostas ao sofrimento, ela tem muita coisa em comum. Meu Deus do céu! As igrejas têm um papel fundamental. Embora elas também adoeçam, né? A comunidade, elas têm um papel fundamental. A religião, nós temos obrigação de dar resposta à sociedade, ajudar a sociedade a se entender, fazer leitura da vida, isso é muito importante. Só que a teologia, ela tem um papel muito importante, porque você pode ter uma alma piedosa sem teologia. Você pode. Você precisou, pastor Jonas, fazer teologia para ter uma vida piedosa? Não precisou. Agora, uma igreja, para ser piedosa e sadia, precisa de teologia, senão ela não vai ser. Ah, mas rápido ela vai descambar.
Ninguém precisa de teologia para ter uma alma piedosa, mas uma igreja precisa de teologia para ser sadia, para fazer muito mais do que ativismo, né? Não é uma prática, é uma praxis, uma prática refletida, consciente. O que eu faço, por que eu faço, por que eu estou fazendo, por que eu tenho que fazer desse jeito? Então, a reflexão e a teologia ela nos ensina o aspecto crítico do evangelho. Para você olhar para as espessuras da vida, não consegue penetrar num olhar só. E aí você reforça mecanismos de opressão, de morte. Porque o pecado não está só nas pessoas, está nas estruturas também. E os teólogos gritam. Você pode até não concordar com a teologia dele. Mas, por exemplo, corte esse negócio, já falei. Gente, o discurso feminista. Vamos lá. A questão do discurso político, sociopolítico, do discurso feminista. É difícil, não dá para engolir. Só que quando você olha uma teologia com um viés, ainda que você não queira abraçar, você olha a denúncia de pecado. Tem um livro de um pastor batista, Iago Martins, que fala Igreja que Cala as Mulheres. Ele diz, olha, se não fosse eles puxar para o outro extremo, a gente não viria o quanto a gente está em desequilíbrio. Então, você não precisa concordar com a teologia, mas muitas vezes elas nos fazem ter um senso de justiça. E aí você vai buscar um equilíbrio no evangelho. Então, as discussões teológicas, elas nos ensinam a dimensão crítica do evangelho, para que a gente enxergue a espessura da vida num olhar que simples, não treinado, não crítico, a gente não consegue enxergar. Então, ainda que você tenha uma outra prática, sempre dê uma olhada. Você não precisa concordar e você não vai perder a fé. Não abra mão daquilo que você crê. Mas olhe o mundo como ele é. Porque dentro da igreja, amados, todo mundo aqui é igual. A gente está no meio de iguais. Está no meio de gente que você confia, com raras exceções que vêm de fora. Mas você está no meio de gente boa, gente bacana de Deus. Mas o mundo não é assim. Nem todo mundo é igual ao meu irmão. Meu esposo ficou doente. Alunos da Igreja Batista, que eu tinha dado aula para eles há muito tempo. O pastor foi lá na minha casa, na Barra do Sul, e disse, como que o seu marido está internado em Joinville? Você está passando essa dificuldade toda. E você não falou para a gente. Mas, pastor, não, é inadmissível. Arrume as coisas das tuas crianças, arrume as tuas coisas, vocês vão para a minha casa. Lá vai ter quem cozinhe, quem leve vocês para o hospital, quem cuide de vocês. Vocês não podem estar sozinhos numa situação dessa. Eu já não aguentava mais, eu estava muito cansada. E ele nos trouxe, e ele ficou, e o meu esposo faleceu, que a gente não esperava. E eles assumiram as dores, ele disse, se preocupe com os teus filhos, nós vamos assumir tudo. Por gratidão, professora, daquilo que você semeou em nós. Deixe nós cuidarmos de você. Você não precisa vir para a minha igreja. A gente só quer cuidar de vocês nesse momento doído. Alugaram uma casa, trouxeram a gente para cá e ajudam o tempo todo até hoje. Toda a igreja do Senhor, independente de placa. Aonde eu encontrei foi nos irmãos, foi na igreja do Senhor Jesus. Foi gente boa de Deus como vocês, gente bacana, que ligaram, que tiraram uma palavra de conforto, que disseram que está precisando de alguma coisa. E é a igreja que me ajuda o tempo todo, mas o mundo todo não é assim. Não é assim. Então, essa dimensão crítica já apareceu quem? Mas não tem nada, imagine quem tem. Esse momento é o momento de aproveitar. É um momento que eu posso tirar vantagem dessa pessoa que está fragilizada. Então, aqui você vai encontrar um ambiente acolhedor, mas nem todo mundo vai ser assim. E o Evangelho nos ensina a ter essa dimensão crítica. E glória a Deus, porque olha as mulheres aí. O derramamento do Espírito é sobre homem, sobre mulher. Tudo isso é discussão boba.
Discussão boba mesmo. Mas é preciso, num mundo louco, que tem que celebrar o dia da mulher, celebrar o dia do homem. E é importante que tem gente que tem que ser lembrado, que precisa respeitar o outro. Agora, entre nós, amados, isso tem que ser uma constante todo dia. Eu tenho que respeitar o meu irmão. Eu não posso tirar proveito, não posso usar ele em nada, nem meu esposo, nem minha esposa, nem namorado, nem namorada. Ai, o sexo no casamento, o sexo foi Deus que fez, é a coisa mais maravilhosa. Deus, a Bíblia diz que tudo que Deus fez, Deus diz, é muito bom. Olha o relato, gente, tudo era bom, e viu Deus que era bom, e viu Deus que era muito bom. Quando a Bíblia diz que Deus diz que era muito bom, não era só porque era bom, bonito esteticamente, é porque de fato é santo. Tudo é muito bom. Só que quando Adão desobedece a Deus, ele deveria olhar para qualquer lado, mas onde ele olha para baixo, mostrando já que a partir da queda a gente não ia saber lidar com a sexualidade. E aí nós temos alguém achando que pode usar o outro sem saber se vai assumir o outro para a vida. Qual é o problema do sexo antes do casamento? O problema é o sexo? Não. Porque no Evangelho, eu não posso usar o outro, inclusive no sexo, em nenhuma área. Eu não posso usar o outro, pegar parte do outro, ou usar o outro em qualquer área, porque no Evangelho eu não posso usar ninguém. Então, com perdão da expressão, o buraco é mais embaixo. É muito mais sério do que uma fala simples. No Evangelho eu não tenho permissão para usar o outro. E não é só na questão sexual, é em tudo, mas inclusive nessa. É por isso que a gente fala do sexo dentro do casamento, quando você assume para a vida. Mas não é só, não, é pecado, porque Deus não gosta, porque Deus não quer aquela alma católica. Não, é porque no Evangelho a gente não faz assim. Em nada na vida eu não tiro proveito, eu não uso o outro. Para nada, para subir como um degrau, fazer que o outro se torne igual àquela terra que, eu não deixo vocês perguntar, né? Aquela terra que Jesus disse que jogou a semente e a semente não nasceu porque era à beira do caminho. A beira do caminho, você já viu, é onde todo mundo pisa. Todo mundo pisa ali, anda para lá. E às vezes as pessoas, para cumprir os seus intentos, fazem da gente à beira do caminho. E a gente se torna uma terra dura, não é porque a terra não presta, é porque já pisaram tanto em cima que se tornou duro. Aí vem o Espírito de Deus com uma pá, arranca o torrão de terra. Lá embaixo tem terra boa, planta boa semente e ela germina. Eu não posso fazer o outro de à beira do meu caminho para passar em cima do outro. Então, no Evangelho as coisas são mais profundas. Vou ficar quieta. Então tá bom. Glória a Deus. Professora, a gente está com o nosso tempo um pouco estourado já, então a gente vai encerrar as perguntas, depois vocês podem questioná-la, enfim, ela vai ficar mais um período com a gente, eu imagino. E nós vamos dar início então aos outros avisos, ao sorteio, mas eu queria convidar a pastora Sandra para entregar um presente para nossa professora. Ó, tem presente ainda? Para, de uma forma, agradecer